Oi, gente! Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que as pessoas perguntam bastante. O que é que eu faço pra tirar essa barriguinha? Então, nutricionalmente, o que a gente precisa fazer para secar essa barriga, né? Existem algumas estratégias muito importantes às quais nós temos que nos ligar. Algumas das estratégias, né, relacionadas à alimentação são, por exemplo, ter cuidado com alguns componentes, como açúcar, sal e bebida alcoólica. Digamos que esses três sejam muito importantes para a gente conseguir se livrar dessa barriguinha, né? Primeira coisa, quando se fala em açúcar, já dei uma aulinha lá no canal Nutrição Descomplicada, você pode ir lá assistir o vídeo que fala muito a respeito disso, né? Mas existe açúcar que a gente come puro, açúcar que a gente adiciona no alimento, existe açúcar nos alimentos, inclusive os alimentos industrializados, eles contêm muito açúcar, certo? Por quê? Porque açúcar dá sabor à comida, então a gente tem que ter muito cuidado. Sempre que você for comprar alguma coisa industrializada, dá uma olhadinha no rótulo, que sempre vai ter lá que de açúcar simples vai ter uma quantidade, você vai olhar lá no rótulo quanto que tem, às vezes é uma quantidade muito grande. É interessante também ter cuidado com relação a isso. O sódio também, o próprio sal de cozinha em si, né, cloreto de sódio, a gente tem que ter muito cuidado, porque também existe nos alimentos. A maioria dos produtos industrializados, a maioria mesmo, possui uma quantidade muito grande de sódio, inclusive. A gente tem que ter muito cuidado quando vai comprar coisas industrializadas por conta disso. Você tem que ler o rótulo, ver a quantidade de sódio que tem. Lembrando que o que a gente pode comer de sal no dia é uma colher de chá com 2,4 gramas. Essa é a quantidade, é uma recomendação, inclusive, modificada recentemente, mas é a quantidade considerada mais saudável para a gente conseguir ficar bem, se manter saudável e não adoecer, né? Em resumo, é isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado. E ter cuidado também, porque às vezes você começa a tomar um monte de suplementos sem saber que ele tá cheio de sódio. E aí a barriga começa a crescer e você não entende. Meu Deus, essa proteína tá me engordando. E às vezes não é a proteína que tá te engordando, é porque ela tá te deixando todo retido porque tem muito sal. Então tem que ter cuidado sim com relação a essas coisas. Quando você for comprar um produto numa loja de suplemento, pergunte qual é o que tem menos sódio, porque é interessante sim. O sódio que a gente acrescenta nos alimentos, então existem muitas pessoas que gostam de acrescentar o sal cru na comida. Lembrando que o sal cru é a pior forma de consumo desse produto, então não é legal a gente ficar adicionando sal na comida. Ter cuidado também para não fazer isso. E lembrar que o sódio, ele causa uma retenção de líquido, então a gente fica assim mais retido, mais inchado, o que é completamente diferente de ter percentual de gordura alto. Mas como a gente está falando aqui de estratégias relacionadas à questão de barriguinha, então ambos estão valendo. Um outro produto que também atrapalha muito para a barriguinha é a bebida alcoólica, principalmente a cerveja. Por quê? Porque contém muito carboidrato. Então, aquela frase, cerveja cresce barriga, é sim verdade, porque tem muito carboidrato e vai sim fazer com que você fique um pouquinho mais inchado. Além do que, a maioria das pessoas quando consome bebida alcoólica, come também. Inclusive, também temos um vídeo lá no canal Nutrição Descomplicada falando a respeito disso. É interessante lembrar que comer e beber confunde um pouco o organismo. Então, a gente tem que ter cuidado. Na hora que você vai sair de casa, tenta já sair alimentado, comer mesmo a sua comidinha mais saudável para não comer na rua, ou no dia que quiser sair para comer, não bebe. Mas a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? Porque se descompensar de alguma maneira não adianta. A gente vai colocar tudo a perder, a barriga vai crescer mesmo e é muito difícil de tirar. Barriga é a pior parte do corpo para se trabalhar, porque barriga sim demora a secar. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, lógico, porque isso é uma coisa de genética, cada um tem o seu. Mas a barriga é sim muito difícil de secar, aquela barriguinha definida. Ela não vai exigir só uma dieta, ela vai requerer um bom treino também. Você vai ter que treinar bacana, fazer um treinamento legal, tanto para diminuir o percentual de gordura como para deixar a musculatura definida, mas isso aí eu passo pro Matheus. Aí tu vai depois te virar pra explicar aí como é que faz. Ó, tipo assim, um vídeo falando sobre treinos para definir a barriga. E aí o que a gente pode fazer pra poder diminuir, tirar essa barriguinha, né? Lógico que a alimentação saudável, dieta, é a grande solução. Mas lembrar de retirar os produtos industrializados que contêm muito açúcar, muito sódio. É interessante a gente lembrar dos diuréticos, no caso de essa barriguinha ter sido adquirida por meio de retenção de líquido mesmo.
Lembrar que além dos diuréticos que a gente tem os chás, a gente tem fitoterápicos que fazem essa diurese toda, a água ela ajuda muito, porque ela vai ajudar o rim a funcionar mais. Então quanto mais água você bebe, mais água você coloca pra fora e menos retenção de líquido você tem consequentemente. Então é interessante sim. E obviamente que um bom treinamento é a solução pra tudo. Então, gente, essa foi a minha participação de hoje no canal PSW. Se você gostou desse vídeo, comenta, inclusive deixa sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal PSW, se inscreva também no canal Nutrição Descomplicada e deixe feedback também nas redes sociais. Não existe fórmula mágica, gente, não existe receita mágica, não existe um produto mágico. Existe alimentação saudável, existe treino e acabou o vídeo. Brincadeira.